Meu Deus do céu, aqui em casa tá assim, tudo aceso, cheio de luzes, parecendo árvore de Natal, né, cara? Olá, você que tá aí do outro lado. O meu nome é Alexandre Mandarino, pode me chamar de Manda, esse aqui é o Manda Tudo, segundo vídeo no meu canal e hoje pra falar de um tema que também é um tema aí muito louco, a vida eterna. Será que seria um grande elixir para a humanidade ou seria uma grande maldição? Como nós sabemos, hoje em dia, a gente lida com uma expectativa de vida média de uns 73 anos no mundo todo. Brigamos com doenças, envelhecemos e no final, meu amigo, todo mundo vai de vala, não tem para onde fugir. Você quer fugir disso, mas não tem como. A única certeza que nós temos na vida, e isso é até um ditado, né, é que no final das contas, todos nós vamos para debaixo da terra, ou ser cremado, né, um dos dois. Mas o ponto é que no final das contas, todos nós vamos morrer. Mas e se isso virasse do avesso? E se a gente pudesse viver eternamente? Por esse vídeo nós vamos bater um papo sobre os avanços científicos que estão levando a gente, né, para a imortalidade, os dilemas éticos e filosóficos e por que a gente sonha com isso. Por que a gente sonha em ser imortal? Então vamos nessa, porque vai começar uma jornada para a imortalidade. Solta a vinheta. Bom, a ciência está correndo atrás disso de um jeito bem impressionante, viu? Um dos grandes trunfos é a terapia genética, ou CRISPR, mas é uma técnica que edita o DNA para acabar com as doenças hereditárias e consertar aquelas células que já estão meio velhinhas, né? Pesquisadores de Harvard, como David Sinclair, já esticaram a vida de ratinhos em 30%, revertendo o envelhecimento celular. Imagine aplicar isso para os seres humanos. Imagina você aumentar em 30% a sua vida. Tem um caso famoso. Em 2018, os cientistas usaram o CRISPR para curar uma doença genética em embriões. Foi um passo gigante para eliminar os males como o Alzheimer, né? Antes mesmo da pessoa nascer. Imagina que com essa tecnologia você poderia, antes mesmo do neném nascer, já resolver os problemas que podem fazer com que ele morra antes. Tem também a medicina regenerativa, com células-tronco que regeneram os órgãos. É tipo, sei lá, imprimir um fígado novo em 3D. Sabe essas impressoras 3D? Imagina isso utilizando as células-tronco. As empresas como a Organovo já imprimem tecidos humanos para testes, né? Enfim, tudo ainda em fase de testes, né? Ainda não é utilizado comercialmente. E tem também a nanotecnologia. Imagina no futuro você ter pequenos robôs capazes de entrar na corrente sanguínea, né, e ir caçando problemas lá dentro, como câncer, né, e outros problemas que podem estar acontecendo no nosso corpo. É tipo você levar o seu carro numa oficina mecânica, o cara botar aquele troço lá no carro, né, ele analisa o carro todo e você vai lá e troca aquela peça antes dela dar um problema ainda maior. Empresas como a Calico do Google estão jogando bilhões nisso para curar o envelhecimento, né? E a Calico não está sozinha, outras empresas também estão nessa mesma corrida. E a gente também não pode se esquecer da criogenia, que tem muito nos filmes, né? Quando eles estão lá no espaço, né? E a galera tá congelada, tipo no Aliens, né? A galera fica congelada durante toda a viagem. Afinal de contas, eles viajam por longas distâncias no espaço, mas se eles ficarem vivos ali dentro, né? É claro que eles vão morrer. Por isso, eles são congelados, né? Ficam na geladeira lá no freezer, e aí quando eles chegam no destino, a máquina descongela tudo e eles estão prontos para trabalhar. Que legal, né? Tem gente, como o empresário Peter Thiel, que investe nisso, né? Depois eu vou deixar os links na descrição, tá? Com todas as fontes, para vocês darem uma olhada nisso aí, porque realmente parece brincadeira, mas as fontes estão lá para testar tudo, tá? Mas olha só, a vida eterna não é moleza não, tá? Os desafios são bem pesados e a gente vai mergulhar neles para vocês conhecerem. Bom, tem diversos estudos éticos ligados ao custo da vida eterna, né? Qual seria o preço disso? As terapias genéticas, né? As terapias para curar as pessoas e talvez deixar a vida aí render por muito mais tempo podem custar uma fortuna. Imagine um tratamento de $1 milhão por dose. Ou seja, se você quiser viver por mais um ano, você tem que pagar $1 milhão. Para quem é muito rico, vamos pensar 10 anos, $10 milhões. É muito dinheiro, mas para quem é muito rico,
Bom, são 10 milhões de dólares, é provável que ele faça isso de novo durante esses 10 anos, de qualquer forma. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não vão ser os avanços, não, vai ser o custo para você conseguir avançar cada vez mais ao longo dos anos. Isso pode criar um abismo entre os ricos, que vão ser imortais, e o resto das pessoas que vão morrer normalmente porque não tem condição de fazer esses tratamentos, né? Pelo menos no início, né? O que vai, claro, piorar ainda mais as desigualdades. Eu não sei se vocês lembram do filme Elysium, que é um filme que mostra exatamente essa questão das desigualdades num futuro talvez muito distante ou não. Bom, imagina que você vai ter bilionários como o Jeff Bezos, que investem bilhões de dólares em startup de longevidade, mas e os pobres? Como é que a gente faria com isso? Para pensar agora como é que isso afetaria o mundo. Bilionários com muito dinheiro para utilizar máquinas ultramodernas que podem curar as doenças, sei lá, instantaneamente. E do outro lado, você tem as pessoas pobres, que não têm condição de utilizar essas máquinas e vão acabar morrendo, né? Socialmente, a gente tem outro problema, que é a superpopulação, né? Você vai ter bilhões de pessoas com vida eterna, mas disputando comida e espaço. Afinal de contas, você vai ser eterno, mas você ainda precisa se alimentar, né, e utilizar de outros recursos, né, como água, né, comida, como eu falei, e isso vai ser necessário para a sua vida. Projeções da ONU mostram que, sem mortalidade, a população global poderia dobrar em décadas. Então, o que aconteceria? Depois de décadas, né, segundo a ONU, inclusive, você teria milhões de pessoas que precisariam se alimentar, mas nós não teríamos, talvez, a quantidade de alimento para alimentar todas essas bocas, né? Isso seria um problema muito sério. Além disso, a gente tem a questão dos empregos. Imagina gerações de pessoas velhas, né? Que na verdade são só velhas porque viveram muito, mas que têm corpos como de pessoas jovens, mas que já vão estar ali naqueles empregos há décadas, há centenas de anos, estagnando, claro, a inovação. Os jovens que vão estar chegando não vão conseguir um local de trabalho, né, um lugar no trabalho, porque já vão ter pessoas que estarão assumindo esses postos de trabalho. Então isso é um problema sério também. Agora vamos para uma questão política. Vamos pensar um ditador que pudesse viver eternamente. Um regime que nunca vai acabar. Aliás, um tempo atrás, teve uma conversa entre o Putin, né, e o Xi Jinping, falando exatamente sobre a vida eterna. Olha o vídeo aí. Será que o Xi Jinping ou o Putin gostariam de viver eternamente? Pois é, tem um lado bom e um lado ruim, né, da questão toda de ser imortal. Mas a questão da vida eterna tem um lado filosófico. O que faz a gente correr atrás dessa eternidade? Por que a gente faz isso? Bom, para Epicuro, a morte acaba sendo o sofrimento. Enquanto existimos, a morte não está presente. Quando ela chega, não existimos mais. Mas para Nietzsche, a vida finita nos empurra a criar sentido. A gente quer viver para sempre por medo do fim, né? Para não perder as coisas que a gente ama. Tipo ver os netos crescerem ou realizar sonhos adiados, como por exemplo, criar um canal no YouTube. Bom, numa visão holística, tudo se liga, né? O corpo, a mente, a sociedade e até o universo. Por que o universo? Porque um dos pontos mais interessantes de ser imortal é poder viajar pelo cosmos. Espera que eu vou explicar melhor. Uma ida a Alpha Centauri, para quem não sabe, é a estrela mais próxima da gente depois do Sol. Essa estrela está mais ou menos uns 4 anos na velocidade da luz, o que significa o seguinte: o fóton de luz que sair agora do Sol vai levar 4 anos para chegar em Alpha Centauri. E nós não temos tecnologia ainda para viajar à velocidade da luz, nem perto disso, nós estamos muito longe disso. Ou seja, para nós chegarmos na estrela mais próxima com a tecnologia que nós temos, ou até um pouco mais rápido do que isso, nós levaríamos muito tempo, mas muito tempo mesmo. Estou falando de milênios até para chegar lá. Para isso, se você fosse imortal, seria uma mão na roda, né? Você poderia aguentar chegar até lá, seja num sistema de criogenia ou numa nave
gigantesca que pudesse ser quase que uma cidade, né, onde gerações viveriam ali dentro até chegar nessa estrela longínqua, né, e aí no grupo de planetas que está ali até para colonizar esses planetas, né, enfim. A imortalidade é muito interessante nesse aspecto, porque você pode de fato viver até chegar lá. Isso é tão interessante que mesmo a NASA discute isso em vários relatórios sobre exploração interestelar. Com a imortalidade, especialmente a híbrida, né, com a IA, a gente aguentaria essas jornadas eternas sem envelhecer ou mesmo enlouquecer. Mas vamos refletir de verdade aqui. Se você pudesse viver para sempre, o que você faria com todo esse tempo? Você perderia a faísca que torna cada dia precioso? E se a imortalidade de verdade for deixar um legado, uma ideia, uma criação, um amor, em vez de um corpo que nunca morre? Pois é, são muitas perguntas e esse é um tema também muito legal, porque viver para sempre faz parte do nosso inconsciente, né? Então eu vou deixar com vocês algumas perguntas que vão te fazer pensar a respeito do assunto. A morte é vilã ou nossa maior motivadora? E se a imortalidade nos roubar o que nos torna únicos, a coragem de viver, apesar do fim? E você, gostaria de viver para sempre? Gostaria de poder presenciar os avanços da humanidade e poder ver cada pedacinho, cada coisa que está acontecendo com seus filhos e netos, porque todos poderão viver para sempre? Pois é, como eu disse, há problemas nisso. É um vídeo legal, né, sobre imortalidade, porque é um tema bacana, é um tema que tem muito pano pra manga, né? Quantos filmes de ficção científica que já não falaram sobre esse assunto, né? Fora os livros e tudo mais, né? Mas por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou pro próximo vídeo porque meu tempo é finito e eu vou tentar usar ele da melhor forma possível. Forte abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.